Março é o mês de conscientização sobre o câncer de colo do útero, um dos tumores mais comuns entre as mulheres, mas que pode ser evitado com um diagnóstico precoce e também com a prevenção. Para falar sobre a importância dos exames, do rastreio e dos cuidados, nós vamos conversar com o médico oncologista Dr. Felipe Lazar Neto, que vai esclarecer as principais dúvidas sobre esse tipo de câncer e também trazer orientações sobre como a mulher pode e deve se cuidar. Doutor, queria te agradecer por estar aqui. A gente vai falar de um assunto extremamente importante, principalmente para as mulheres. Boa tarde. João, boa tarde. Obrigado primeiro pelo convite. Eu fico muito feliz de poder falar sobre esse assunto. Isso é algo que o oncologista vivencia diariamente, principalmente no serviço público. Então, estou à sua disposição para esclarecer as dúvidas que você tiver e que puder ajudar os telespectadores. Tá joia. Doutor, o que é o câncer do colo de útero e como é que ele se desenvolve? Então, vamos lá. O câncer de colo de útero ele é um câncer que nasce na região do colo do útero, como o nome próprio diz da mulher. E é um câncer que aparece geralmente em idades mais jovens, a gente vai falar um pouco sobre os fatores de risco, mas é um câncer que nasce na região do colo a partir de uma infecção pelo HPV, que é a mais comum. Podemos até chegar na parte dos fatores de risco, não sei se eu já posso... Claro, já vou falar um pouco disso. Então, o câncer de colo de útero é um câncer que está extremamente associado à infecção pelo HPV, né? Para quem não sabe, o HPV é um vírus que a gente contrai geralmente a partir da relação sexual e por isso que ele acaba cometendo mulheres jovens, na verdade, né? Importante a gente falar que virtualmente praticamente todos os casos de câncer de colo de útero vão estar associados ao HPV. Então, um resumo muito breve, é um câncer, o câncer é um tumor maligno, né? Então, ele é maligno porque ele pode sair daquele lugar e ir para outros lugares e que nasce nessa região do útero, que é a região do colo, que é a região mais abaixo da região do útero da mulher. É a primeira região antes de chegar na cavidade do útero que ela vai ter. Doutor, algumas doenças, né, alguns problemas que a gente tem, eles se manifestam de forma física, você consegue ver. Quais são os principais sintomas que o paciente tem? Acendeu uma luzinha amarela aqui, eu preciso identificar. Dá para a pessoa perceber isso? Então vamos lá, essa é uma pergunta extremamente importante. Assim, dá para perceber. O problema é que quando você percebe, é porque ele já está um pouco mais avançado. Então o que as mulheres têm que prestar atenção? Algum corrimento novo, corrimento que você não tinha antes, dor durante a relação sexual, então um paciente que começa a ter muita dor que antes não tinha antes, sangramentos, sensação de estufamento, então porque o câncer está naquela região do útero, ele pode crescer naquela região e dar uma sensação de estufamento. O que a gente mais vai ver é principalmente dor na relação sexual, sangramento, novos corrimentos, mas de novo, aparecem sintomas, eu devo esperar não, porque quando aparecem sintomas é porque a lesão já não é tão pequena, mas toda mulher tem que estar sempre prestando atenção nisso, então qualquer sintoma ginecológico que você sentiu diferente, a gente recomenda que você procure primeiramente um ginecologista para avaliar. Doutor, você falou que quase 100% dos casos eles acabam vindo do HPV. Dá para a gente pensar então que se você tomar a vacina, você está prevenindo? É uma das formas de prevenir? Na verdade, tomar a vacina é a forma de prevenção desse tumor, né? A gente tem recentemente incorporado a vacina para o HPV aqui no Brasil, principalmente para jovens adolescentes de 9 a 14 anos, de ambos os sexos. Isso é importante frisar, não é apenas a mulher, é o homem, porque o homem transmite esse HPV para a mulher também. E virtualmente você erradica o tumor quando você tem a vacina. A gente não tem estudos ainda nossos brasileiros, já que a vacinação é muito recente, mas a gente tem estudos principalmente em países nórdicos, onde a gente tem uma taxa de vacinação extremamente elevada. E quando a gente segue esses pacientes após a vacina, a gente vê que depois de 10 anos, virtualmente quase nenhum paciente que foi vacinado e a vacina funcionou, teve câncer de colo de útero. Então, a vacina é a maneira de prevenção, né? Vale só falar brevemente, quando a gente fala de prevenção, tem dois tipos de prevenção que o ouvinte precisa estar atento. A prevenção que a gente chama primária, que é aquela que eu evito o câncer, e a prevenção que a gente chama secundária, que é aquela que eu não consigo mais evitar, mas eu diagnostico esse tumor antes. Então, quando a gente fala de vacina, a gente fala de prevenção primária. Fazendo um paralelo, é que nem você parar de fumar, você evita o câncer. A vacina, ela é a melhor forma de prevenir. Infelizmente, você precisa tomar ela cedo. E por isso que a gente não consegue prevenir, talvez, pessoas que já estejam em idades mais avançadas. Então, a gente está protegendo a próxima geração quando a gente fala de vacinação de adolescentes e crianças. Existe um medo muito grande quando se fala do câncer, né? Pela letalidade dele. Como é que é o tratamento do câncer do colo do útero
E qual a chance de cura? Então vamos lá, isso aí é algo que a gente se atém muito a essa questão da chance de cura, mas a gente precisa lembrar que qualquer tratamento de câncer, ele não vai levar apenas a um tratamento único e acabou. A pessoa pode ficar infértil, pode não ter mais filhos, ela pode ter incontinência urinária, ela pode ter diversos sintomas que a gente chama que são sintomas mórbidos. Então, quando a gente fala de tratamento de câncer, nenhum paciente que faz um tratamento de câncer, ele sai totalmente igual a quando ele entrou. Então, mesmo que a gente aumente a chance de cura, é importante falar que, assim, tudo que a gente visa é diagnósticos precoces, não visando só cura, mas visando menos sintoma no futuro, melhor recuperação da paciente e melhor reabilitação. Câncer de colo de útero, assim como muitos tumores, a gente diferencia em dois grandes grupos, né? Os que a gente encontra antes dele ir para outros lugares, que é o que a gente chama de metástase, e aqueles que vai, quando a gente diagnostica o paciente, ele já está em outros lugares. Os pacientes que já têm esses tumores um pouco mais espalhados, a chance de cura é extremamente baixa. Mas, quando a gente pega aqueles pacientes que a gente diagnostica no início do câncer, a gente chega a taxas de cura acima de 90%. Então, é muito importante a gente entender que, assim, não é só o diagnóstico que é importante, é o diagnóstico precoce para poder aumentar a chance de cura e, mais importante, aumentar a chance dessa paciente não ter nenhum efeito colateral do tratamento lá na frente. Uma das coisas que as pessoas sempre perguntam é sobre a qualidade da vida de alguém que tem um problema como esse. O que daria para a gente falar sobre isso, doutor? Olha, é muito variável, principalmente pelo que eu te falei da questão do quão avançado ou não o tumor está. Eu posso te dizer que a melhor qualidade de vida é aquela que você evita o câncer, se você conseguir, seja com medidas como a vacina, ou aquela que você consegue diagnosticar muito precoce. Até voltando numa pergunta, João, que você me falou, o tratamento do câncer de colo de útero ele vai envolver 3 grandes coisas: cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Quanto mais precoce o tumor, menos coisas eu vou fazer. Então, uma paciente que chega para a gente com um diagnóstico de um tumor super inicial, que a gente vai fazer às vezes uma cirurgia simples e a paciente vai viver a vida dela depois sem nenhum outro problema. Então, o que eu poderia te dizer sobre qualidade de vida? A qualidade de vida de pacientes que têm câncer ela é muito variada e ela pode ser muito ruim. Por isso que, assim, a gente precisa estar sempre atento para diagnóstico precoce, reabilitação precoce e melhora desse paciente para a vida, né? Às vezes a gente se apega muito à questão da cura e a cura é altíssima quando a gente acha cedo, mas mesmo pacientes curadas, se você for perguntar, elas vão ter sintomas daquilo que ela tratou antes. Então, tem uma série de questões que estão muito envolvidas nessa questão do tratamento. Doutor, a gente tem como premissa aqui levar informação para as pessoas e é isso que a gente está fazendo aqui contigo, né? Muitas vezes você imagina, eu preciso fazer isso para prevenir. Só eu tomando a vacina do HPV já está tranquilo. Então, queria te perguntar o seguinte, quais são as principais formas de prevenção e quais exames que as mulheres... olha, isso aqui é importantíssimo fazer. O caminho é esse. Como é que a gente poderia entender isso aí? Tá, vamos lá então. De novo, voltando àquele assunto, prevenção primária é vacina. Isso aqui, todo mundo que tem um filho, um conhecido de 9 a 14 anos, não se vacinou com HPV, leva agora no posto, pergunta sobre a vacina e se vacine. A vacina, ela impede de você fazer exames depois? Não, né? Ela diminui a chance de você ter o tumor. Então, o que a gente precisa fazer para evitar, que é o que a gente chama de prevenção secundária, que é aquele momento em que a gente tenta achar o tumor antes que ele nos cause sintomas, geralmente. Tem 2 grandes exames que eu vou falar. O mais comum é o preventivo, que é o Papa Nicolau. Muita gente conhece no modo leigo como exame preventivo, em que pelo Ministério da Saúde a gente recomenda para mulheres de 25 a 65 anos, anual até 2 exames normais, depois a cada 3 anos. Então, basicamente, você fez 2 anos seguidos, estava normal o exame, você começa a fazer de 3 em 3 anos. O que é muito importante trazer de novidade é que a gente está prestes a incorporar, principalmente no SUS, na rede privada a gente já existe isso, o teste do HPV. Então, como a gente sabe que o maior determinante de você ter um câncer ou não é o vírus do HPV, diversos estudos já mostraram que se você fazer a testagem molecular do HPV na paciente e essa paciente tiver com uma testagem negativa, a chance de ela ter câncer é muito baixa. Então, a gente diminui essa janela que eu acabei de falar de 3 em 3 anos
para 5 e 5 anos. Então está até aberta agora uma questão na Conitec para incorporação, na parte de audiência pública, é super importante quem se interessa pela área vá no site, participe, mas a gente deve ter muito em breve agora uma mudança do rastreamento do câncer de colo de útero, não mais só do preventivo, mas da testagem do HPV. Quando eu falo 25 anos, é só importante deixar claro que se você tiver um convênio e tiver na saúde privada, a gente geralmente começa até antes, começa aos 21 anos. Né? Não existe uma grande certeza sobre a idade inicial, mas a gente acaba tendo essa diferenciação. Mas é super importante, então, como resumo, exame preventivo, que é o famoso exame do Papa Nicolau, a cada 3 anos para quem está normal o exame, e logo menos vocês vão ver na saúde pública também a testagem do HPV, se normal a cada 5 anos, se alterado já vai fazer um novo exame mais específico para ver se tem alguma alteração. Entendi. Doutor, a gente tem um público considerável de mulheres que nos assistem. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para essas mulheres, principalmente sobre o autocuidado, né? O autocuidado, ele é preventivo, né? Então, ver uma autoridade falar sobre o assunto traz muito mais propriedade. Eu queria que a gente terminasse esse bate-papo com o senhor deixando uma mensagem para as mulheres. Então vamos lá, as mulheres acho que é um público ótimo de falar de autocuidado, são as pessoas que têm isso já dentro da própria pessoa, né? Então as mulheres já se cuidam muito bem, isso eu acho muito importante a gente falar disso, porque as mulheres já se cuidam muito bem. Mas você precisa ter uma atenção a mais com o exame preventivo, principalmente na idade jovem. Então eu vou deixar como mensagem final, eu sei que muita gente faz exames preventivos, mas não é só fazer o exame preventivo, é você fazer o exame preventivo, checar o resultado do exame preventivo, veio alterado ou não, fazer o próximo passo. Então, o que a gente vê muito é que o autocuidado às vezes existe, a pessoa faz o exame, mas depois ela não tem o segmento que ela precisava ter. Então, como autocuidado, acho que sempre prestar atenção em sintomas, checar a data do seu último exame, checar se você teve a vacina ou não, se você não teve, ver se você teria indicação ainda. E, principalmente, o autocuidado, acho que envolve a gente cuidar de pessoas que a gente ama, que a gente está em volta. Então, se você conhece alguém que não está a dia com esses exames, é sempre bom você orientar, recomendar e essa pessoa procurar ajuda para conseguir se atualizar o mais rápido possível. Doutor, queria te agradecer por bater esse papo aqui e já deixar um convite para voltar, para a gente falar de outros assuntos também da área da oncologia, até porque isso é extremamente importante, a gente ter possibilidade de informar a população. Obrigado, viu? João, eu que agradeço, obrigado, estamos à disposição para novos convites. Então tá joia. Quero deixar um abraço para você que acompanhou o NT Vale de hoje. Lembrar que você que essa entrevista já vai lá para o nosso canal no YouTube. Tá aqui o QR Code. Se você não é inscrito no nosso canal, ainda aproveita, vai lá, faz a sua inscrição, ativa o sininho para receber as notificações. E olha, se você conhece uma mulher, de repente sua mãe, sua irmã, sua esposa, manda essas informações para ela, porque isso é vida, tá bom? Um abraço para você, a gente se vê no próximo NT Vale. Tchau, tchau.